Pessoal, então, bom dia. A gente vai começar a fazer essa aula online hoje, e aí na próxima segunda-feira eu já posso retornar, né, na aula presencial. Então, eu vou passar essa aula hoje, mas aí se ficar alguma dúvida, né, vocês podem me interromper, né, que eu explico novamente. E também, se a dúvida persistir e remotamente não for possível eu esclarecer ela, nós retornamos novamente no tópico dessa aula na segunda-feira e eu explico novamente, tá joia? Então eu vou apresentar aqui e aí vocês podem colocar as dúvidas ou no chat ou abrir o áudio e falar que eu explico, tá? Já interrompo sem problema. Como eu vou estar apresentando, eu não vou visualizar o que vocês escreverem, então de vez em quando eu interrompo a minha apresentação para verificar se tem alguma pergunta no chat, tá bom? Então vamos lá. Eu pus aqui numa apresentação para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, na aula passada, a gente trabalhou com a ideia da definição, né, de trabalho, né, o que seria o trabalho de uma força. Né? Então, o trabalho de uma força, nós vimos que seria o produto escalar, né, da força com relação ao deslocamento, certo? E a gente pode escrever isso aqui como sendo o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Né? Nós vimos também que o trabalho total, né, a soma do trabalho, devido à devido à aplicação de todas as forças, né, devido à força resultante, era igual à variação da energia cinética. Né? Vimos que a energia cinética ela está diretamente relacionada com a velocidade, né? Ela é um escalar, né? Que é dado por meio vezes a massa vezes o valor da velocidade ao quadrado. Né? Então, quando temos velocidade, temos energia cinética, quando não temos velocidade, não temos energia cinética. E, né, quando essa velocidade varia ao longo do tempo, né, para um corpo de massa constante, então eu tenho meio vezes a massa vezes a velocidade, por exemplo, no instante 2 ao quadrado, menos meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 1 ao quadrado, nós temos que, se a velocidade 2 é diferente da velocidade 1, o trabalho total ele é diferente de zero. Né? Então hoje, né, dando sequência na ideia de energia, né, e também entrando um pouquinho na ideia de conservação dessa energia, nós vamos ver outras formas de energia que agora recebem o nome de energia potencial. Tá joia? Então, o primeiro modelo de energia potencial que nós veremos é a energia potencial gravitacional. Né? Para isso, nós vamos supor que temos um corpo, né, que a única força que atua sobre ele é a sua força peso. Né? Então, se eu quiser calcular o trabalho devido a esse corpo, né, o trabalho que está sendo realizado pela força peso sobre esse corpo, o trabalho ele vai ser igual ao peso, né, módulo do peso, vezes o módulo do deslocamento, que é y2 menos y1. Então, y2 menos y1. Tá certo? E aí eu posso abrir isso um pouco mais. Trabalho vai ser igual ao peso é menos massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que aqui g é negativo. Né? y2 mais massa vezes a aceleração da gravidade vezes o y1. Tá? Então esse aqui desculpa. Esse aqui vai ser o trabalho, né, devido a essa força-peso. Eu posso definir uma nova variável, né, que eu vou chamar de energia potencial gravitacional, que eu vou escrevê-la como sendo mgy. Né? E a unidade dessa energia, né, a mesma unidade de energia cinética, é o Joule, certo? E eu posso reescrever a equação acima, eu vou chamar de equação 1,
Então, da equação 1, o que eu posso escrever? Que o trabalho ele vai ser igual a menos a energia potencial gravitacional 2 mais a energia potencial gravitacional 1. Ou ainda, isso é o negativo da variação da energia potencial gravitacional, né? Que eu estou pegando menos 2 mais 1, se eu multiplicar por menos 1, vai ser 2 menos 1. Então, é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. Só que tem um detalhe. A única força que está atuando sobre esse corpo é o peso. Então, o trabalho devido à energia potencial gravitacional, ele também é o trabalho total, né? Lembrando que trabalho total é variação da energia cinética. Então, eu tenho que variação da energia cinética é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Então, eu posso abrir isso aqui, né? Variação da energia cinética será a energia cinética no instante 2 menos a energia cinética no instante 1. E o negativo da potencial gravitacional é menos energia potencial gravitacional 2 mais energia potencial gravitacional 1. Então eu posso organizar aqui de tal forma que tudo que está acontecendo no instante 1 fique de um lado da equação, né? E tudo que está acontecendo no instante 2 vá para o outro lado da equação. Então como que isso aqui vai ficar? Vai ficar que a energia cinética no instante 1 vai ser mais a energia potencial gravitacional no instante 1 vai ser igual à energia cinética no instante 2 mais a energia potencial gravitacional no instante 2, né? E isso é uma lei de conservação, né? Nós temos que a energia cinética mais a energia potencial num dado instante, ela é a mesma, né? A soma das duas, eu posso chamar isso aqui de energia mecânica, ela é a mesma num dado instante e a soma também é a mesma em um outro instante, né? Um instante 2. Então essa é uma lei de conservação, né? Eu tenho a conservação da energia mecânica total, que vai ser a soma das duas energias. Ou seja, né, a energia mecânica, que eu vou representar pela letra E, vai ser igual à energia cinética em qualquer instante, mais energia potencial gravitacional em qualquer instante. Isso será uma constante. Essa é uma ferramenta interessante, porque você pode usar essa regra de conservação para, né, verificar variáveis, né, como altura, né, na energia potencial gravitacional e velocidade, né, de energia cinética em qualquer instante de um movimento, né, sem nenhuma força dissipativa. Com isso a gente vai fazer um exemplo, né? O exemplo aqui fala o seguinte, deixa eu ver se tem alguma pergunta rapidinho. Entra no chat. Bom dia, pessoal. Temos um exemplo. O exemplo fala o seguinte: você arremessa uma bola de beisebol, né, cuja massa é de 0,145 kg. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então a massa é de 0,145 kg, né, verticalmente de baixo para cima, fornecendo-lhe uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então você tem uma velocidade inicial, o módulo dela, né, de 20 metros por segundo. Uma bola de massa igual a 0,145 kg. Usando a conservação de energia, calcule a altura máxima que ela atinge. Suponha que a resistência do ar seja desprezível. Então, você está aqui, né? Você atira a bola para cima, numa altura, vamos pôr aqui que a gente está no eixo Y, né? E esse aqui é um Y igual a 0. Daí vai chegar até uma altura Y qualquer,
Na hora que ela chegar nessa altura máxima, a velocidade aqui em cima vai ser igual a zero, né? Então, usando conservação de energia, nós temos que no instante, vou chamar esse aqui de instante 1, tá? E esse aqui de instante 2. Eu tenho que no instante 1 eu tenho uma dada energia cinética, então meio vezes a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado, mais uma energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da bola naquele instante. Isso vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 2 ao quadrado mais a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura no instante 2. No instante 1, nós consideramos a altura inicial igual a zero, então eu posso descartar esse termo da equação. E no instante 2, nós teremos que a velocidade será também cancelada. Então, não teremos energia cinética no instante 2. Então, basta igualar, né, a energia cinética inicial, meio vezes a massa, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura máxima. Né? Isolando aqui a altura máxima, eu vou ter que isso vai ser igual a meio, né? Massa vai dividir por massa, vai dar 1, vezes a velocidade inicial ao quadrado, dividido pela aceleração da gravidade. Então, isso aqui, deixa eu só desligar aqui rapidinho. Nossa. Desculpa, pessoal. Então vai ficar essa expressão. Substituindo os valores numéricos, isso aqui vai ser igual a meio vezes 20. Aqui eu vou ignorar, né, vou omitir as unidades, né, porque eu estou tudo no sistema internacional, metro por segundo, quilograma, a resposta aqui vai dar em metros. Então vai ficar 20,0 ao quadrado dividido por G. Aqui eu vou adotar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a altura 2, isso vai ser 400, então 20 ao quadrado, dividido por 2 e dividido por 9,8, que dá 20,4 metros. 20,4 metros. É claro, né, desconsiderando a resistência do ar. Fazendo essa consideração de resistência, esse valor vai diminuir bastante. E aí, a gente entra justamente nesse ponto, né? E quanto outra força, além da gravitacional, realiza trabalho, né? Uma força que a gente não pode representar ela por uma energia potencial. Por exemplo, a resistência do ar, né? Nós teremos que o trabalho total ele vai ser igual ao trabalho, né, devido à energia potencial gravitacional, vou chamar de G, e o trabalho devido a uma outra força, certo? Então eu posso abrir isso, né? O trabalho total a gente sabe que é energia cinética, K2 menos K1. O trabalho devido à potencial gravitacional, nós sabemos que é o negativo da variação da energia potencial gravitacional, então é menos a energia potencial gravitacional no instante 2, mais a energia potencial gravitacional no instante 1. E o trabalho devido a outra força mais aqui, né, a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre as duas. Beleza. Então eu posso reorganizar isso aqui, né, julgando todo mundo que é inicial, por um lado da equação, então energia cinética no instante 1,
mais a energia potencial gravitacional no instante 1, menos, eu vou escrever negativo aqui, o trabalho devido a outra força. Acho que fica mais simples só escrever o trabalho. Isso vai ser igual à energia potencial gravitacional no instante 2, mais a energia cinética no instante 2. Né? Nessa equação aqui, nós podemos ver, né, que a energia mecânica inicial, né, ela será subtraída do trabalho devido a uma outra força, né, que está atuando no sistema, e essa subtração ela vai dar a energia mecânica final. Então agora nós podemos considerar situações em que exista forças dissipativas, né, forças perdas de energia, representado por esse trabalho devido a outra força. Tendo isso, né, vamos fazer um exemplo que leva em consideração essa situação. No exemplo anterior, né, suponha que sua mão se desloque meio metro. Então vou colocar deslocamento igual a 0,50 metros. Para cima, quando você está arremessando a bola, o que deixa a sua mão com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, V0 igual a 20 metros por segundo. Novamente, suponha que a resistência do ar seja desprezível. Beleza. Letra A. Suponha que sua mão exerça uma força constante sobre a bola. Ache a força que a sua mão exerça sobre ela. Voltando lá no exercício anterior, só para pegar a massa da bola, 0,145. Então, massa igual a 0,145 quilogramas. Então, aqui está a sua mão, né, essa linha aqui, está a bola. E a sua mão sobe, certo? Quer dizer, ela parte com uma velocidade inicial igual a 20 metros por segundo, né, de uma altura y igual a 0, se desloca meio metro e ela para aqui em cima, né, a velocidade final igual a 0 e uma altura y igual a 0,50 metros para a bola seguir, né? Então, quer dizer, ele parte com a velocidade inicial, desacelera e a bola sobe. Essa força de desaceleração, né, a força que a mão exerce, ela vai ser constante. Tá certo? Então eu quero saber que força é essa. Então eu tenho, né, voltando aqui anteriormente, posso usar essa expressão aqui, tá certo? Então eu tenho que a energia cinética inicial, meio, vezes a massa, vezes a velocidade, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, velocidade no instante 1 ao quadrado, mais a energia potencial inicial, mg, y1, menos, né, o trabalho devido a outra força. Então vai ser a força, né, vezes o deslocamento. Isso vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado mais meio, não, m, g, y2. Beleza. O y1 a gente considerou como 0, a velocidade final como 0 da mão. A velocidade inicial da mão é 20. Então nós temos... eu estou interessado em achar a força. Então eu vou passar esse cara para o outro lado. Então eu vou ter que o negativo da força vezes o deslocamento, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes y2 menos meio
vezes a velocidade 1 ao quadrado. Aí passo dividindo aqui, multiplico por menos 1 em ambos os lados. E aí eu vou ter que a força ela vai ser igual a menos massa dividido pelo deslocamento vezes isso que está dentro do parênteses. GY2 menos meio V1 ao quadrado. E aí substituo os valores. F vai ser igual a menos 0,145 dividido por 0,50 vezes G 9,8. Vou ignorar as unidades porque está no sistema internacional, essa força vai ser dada em newtons, vezes a altura. Aqui não é o quadrado, na verdade é y2. Vezes a altura 2, que é 0,50, menos meio, vezes a velocidade 1 ao quadrado, que é 20 ao quadrado. Beleza, vou pegar o calculador aqui. Então vamos lá. Vou fazer o que está dentro do parêntese primeiro, 9,8 dividido por 2, vezes, mais 20 ao quadrado, vezes, dividir por 2, menos. Deixa eu corrigir o sinal aqui. Aqui é menos 20 ao quadrado, fecha parênteses, dividido por 2. Deu menos 195, vezes 0,145 dividido por 0,5. Aqui deu 56,6. Vou pôr 57, arredondando. 57 newtons. Positivo. Então essa é a resposta. Aí depois, ache a velocidade da bola quando ela está a uma altura de 15 metros acima da altura do ponto inicial onde ela deixa a sua mão, né? Então ache agora a velocidade da bola quando ela está a uma altura de 15 metros. Deixa eu ver se eu deixei uma folha aqui, deixei. A situação aqui agora mudou, né? Ele quer saber a altura igual a 15 metros. Só que a bola agora já deixou a mão. Então não tem mais essa força da mão sendo aplicada. Então a velocidade inicial da bola é 20 metros por segundo ao quadrado. Então nós voltamos para o caso anterior, né, em que não existe um trabalho devido a outra força. Então, fazendo as mesmas considerações. A bola partiu aqui com uma velocidade inicial, uma altura y igual a 0. Vou chamar isso aqui de instante 1. Ela sobe até uma altura y igual a 15 metros, no instante que eu vou chamar de 2. E ela vai ter uma velocidade que eu desconheço. Vou usar a conservação de energia, né? Eu tenho energia cinética inicial, mais energia potencial gravitacional inicial. Isso vai ser igual a energia cinética final, mais energia potencial gravitacional final. Inicialmente, eu não tenho energia potencial gravitacional, porque eu considerei a altura igual a 0. Então, isso aqui caiu. Final, energia cinética eu vou ter, porque eu tenho uma velocidade desconhecida. E energia potencial eu tenho, porque eu tenho uma altura. Então, agora eu abro essa expressão. É meio vezes a massa vezes a velocidade inicial. Não, velocidade no instante 1 ao quadrado. Isso vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 2 ao quadrado, mais mg a altura 2, que eu conheço. Todo mundo está multiplicado pela massa, eu posso dividir todo mundo por massa e sumir com esse termo da expressão. Eu estou interessado em achar esta velocidade.
Então eu vou passar esse cara para o outro lado, negativo. Então eu tenho que meio vezes a velocidade 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a meio vezes a velocidade 1 ao quadrado menos gy2. Posso passar esse meio multiplicando? Então, velocidade 2 ao quadrado vai ser igual a velocidade 1 ao quadrado menos 2 vezes g vezes y2. Essa equação até é parecida com a equação que você já viu anteriormente. Então, a velocidade 2 ao quadrado, que eu quero descobrir, será a velocidade 1 ao quadrado, que são 20 ao quadrado, que vai dar 400, menos 2 vezes 9,8 vezes a altura, que é de 15 metros. Também estou omitindo as unidades, né? A resposta vai ser dada em metros por segundo. Como a velocidade está para cima, está subindo, a raiz vai dar mais ou menos, então, quer dizer, ela vai ter uma velocidade positiva quando ela passar subindo, né, no ponto 15 metros, mas ela vai passar do ponto 15 metros, como nós vimos, vai para 20 metros, e ela vai descer. Então, ela vai passar nesse ponto duas vezes, subindo e descendo. Por isso, o sinal é positivo e negativo. Então, 400 menos 2 vezes 9,8 vezes 15. Isso vai dar 106, tirando a raiz disso, vai dar 10,29. Eu vou arredondar para 10,3 metros por segundo. O positivo e o negativo é porque ela vai passar duas vezes. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma dúvida. Opa, Guilherme, tem alguma dúvida? Oi. O meu microfone tá funcionando. Se você quiser, pode digitar, não tem problema não. Sim, no slide anterior. O senhor colocou a energia que a força da mão gerada como negativa. Por quê? Isso, beleza. O diferencial não é positivo para cima? Sim. Ele é positivo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É assim, a mão, né, ela vai ficar em contato com a bola 0,5 metros, né, para cima. Então a bola está aqui e a mão está elevando a bola, tá certo? Só que a mão, quer dizer, a bola já partiu do ponto zero com 20 metros por segundo. E ela ainda está em contato com a mão, mas a mão já não está mais exercendo força com a bola, né? A mão está perdendo velocidade para se descolar da bola, tá certo? Então esse trabalho negativo não é quer dizer, não é uma força sobre a bola, mas é uma força sobre a mão que está desacelerando a mão, entendeu? Então a força está para baixo. Beleza. Tá ótimo. Pessoal, então qualquer dúvida, por favor, pode perguntar. Dando sequência aqui, pessoal, a gente vai mostrar só que a energia potencial gravitacional, ela não depende, né, do caminho que ela segue, né? Ela vai depender apenas da altura. É uma demonstração simples, né? Então, vamos supor que esse bloco aqui, né, que está sob a ação apenas da força peso,
ele, ao invés dele cair verticalmente, ele faz essa trajetória curva, certo? Então, né, a gente pode considerar essa trajetória curva como sendo, por exemplo, representada por um deslocamento, né, em x, então um ΔXi, mais um deslocamento em y, um ΔYJ, certo? Quando nós calculamos o trabalho vai ser igual a força escalar o deslocamento, tá certo? Então, a força que eu tenho aqui é a força peso. Ela tem componente, né, ela é o módulo do peso, e ela tem componente na direção J, né, e negativo. Então, quando eu calculo, eu posso abrir isso aqui como sendo menos m vezes a aceleração da gravidade, que é g, não é y, na direção J. Então, quando eu calculo o produto escalar entre esse vetor deslocamento e o vetor peso, nós vamos ter menos mgj escalar, né, o ΔXi mais o ΔYJ. Então, quando eu faço esse produto escalar, né, quando eu faço J com X vai dar 0 e J com J dá 1. Então, o trabalho vai ser igual a menos mg delta y. Então, o trabalho devido à força gravitacional, ele depende apenas da componente y. Então, por exemplo, se você está lá, coloca um trem, né, descendo uma montanha russa, e você quer calcular o trabalho devido à energia potencial gravitacional, não importa, né, o caminho seguido pelo trem, mas sim a variação de altura, tá certo? A altura inicial e a altura final, tá? Então, esse slide ele visa demonstrar apenas isso, né, que importa apenas a variação de altura. Tendo isso, vamos fazer um exemplo, né? O exemplo diz o seguinte, que um skatista, né, desloca-se para baixo de uma rampa circular de um playground. Se considerarmos, né, que esse skatista como sendo uma partícula, seu centro se move ao longo, né, de um quarto de um círculo de raio 3 metros. Então, o skatista está aqui, né, no alto da rampa, e ele se desloca ao longo de um círculo, né, cujo raio, ele desloca ao longo de um arco, né, cujo raio é 3 metros. A massa do skatista é de 25 kg. 25 kg. Ele parte do repouso e não existe nenhum atrito. Calcule a velocidade, né, na parte inferior da rampa. Então aqui é o problema, né? A variação da energia potencial gravitacional, ela vai depender apenas da altura, né? Como esse raio aqui é de 3 metros, né, a altura, o deslocamento dele é igual a 3 metros. Eu posso usar a conservação de energia, né, energia cinética 1 mais energia potencial gravitacional no instante 1, vai ser energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. No instante 1, ele parte com velocidade, pratica o esporte numa rampa circular, sendo considerado como uma partícula, tal, a massa total dele, ele parte do repouso. Então, a energia cinética inicial é igual a 0. E vamos supor que ele parte dessa altura 3 metros e vai até uma altura 0, tá? Então, a energia potencial gravitacional no instante 2 é igual a 0. Energia potencial gravitacional no instante 1 é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura 1.
Isso vai ser energia cinética no instante 2, meio vezes a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado. Aqui massa eu posso dividir por massa, né? E eu estou interessado em achar essa velocidade. A velocidade 2 ela vai ser igual a raiz quadrada, né, da aceleração da gravidade vezes a altura no instante 1. Então isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, é mais ou menos aceleração da gravidade 9,8, altura 3 metros, 3,0 metros. Está tudo no sistema internacional, então a nossa velocidade ela vai ser dada por metros por segundo. Então 9,8 vezes 3, tirando a raiz quadrada, dá 5,4 metros por segundo. Aqui está positivo e negativo porque, como não tem atrito, né, ele pode seguir aqui na rampa, certo? Ele vai seguir até o ponto inicial e vai voltar, né? Vai ficar como um pêndulo oscilante, né? Ele vai, né? Ele parte lá da altura 3 metros, então ele parte, não, desculpa, a amplitude 3 metros, né? Ele parte da amplitude 3 metros, aí ele vai descer até 0, aí ele vai de novo, né, voltar para 3 metros e vai descendo, né? Isso aqui ele fica oscilando, né, porque não tem resistência na teoria, né? Na prática ele pararia. Na letra B, calcule a força normal que atua sobre ele na parte inferior da curva, né? Então, vou fazer no próximo slide. Na parte inferior da curva, né, um círculo, ele tem o seu peso para baixo, tá certo? Para cima, ele tem uma força radial, que é igual à normal, né? Então, o que eu tenho? O peso da primeira lei de Newton eu tenho que a resultante das forças na direção y igual a 0. Qual a força que eu tenho aqui? Eu tenho positiva para cima a força radial, negativa o peso, isso é igual a 0. Só um pouquinho que eu acho que eu fiz confusão aqui. Desculpa, eu fiz confusão. Esquece isso aqui, pessoal. Eu tenho aqui o peso menos a normal. Eu tenho, na verdade, não a primeira lei, mas eu tenho usando a segunda lei. Da segunda lei de Newton. Porque eu tenho, para usar a primeira lei, né, a aceleração tem que ser igual a 0. E aqui a aceleração, ela existe, ela é uma aceleração radial. Então eu tenho que usar a segunda lei. Então eu tenho que a normal para cima, menos o peso na direção y. Isso vai ser igual a meio, não é meio não, a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Estou confundindo com energia cinética. Desculpa. Que é a expressão para força radial, né? Então, a normal vai ser igual ao peso, né, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, massa, G mais V ao quadrado sobre R.
E aí, é só substituir os valores. A massa é de 25 kg. 25 kg. Aceleração da gravidade 9,8. A velocidade 5,4 ao quadrado. E o raio 3 metros. Beleza, fazendo essas contas, eu vou ter que a normal é 5,4 elevado ao quadrado dividido por 3. Um valor interessante aqui, ó. Essa divisão aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Essa divisão aqui deu 9,72. Tá? O que vai acontecer? Eu vou somar 9,72 com 9,8. Ele vai estar na parte mais baixa da rampa, como se a aceleração da gravidade fosse o dobro da aceleração da gravidade da Terra. Então, mais 9,8. Então, dá 19,52 vezes 25 kg. Ele vai dar com 400, uma força normal de 488 newtons, né? Se ele tivesse parado, ele estaria com uma força normal, né, de aproximadamente 240 newtons. Então ele vai dobrar, né, a força sobre as suas pernas, né, sobre os pés. Um outro exemplo, suponha que a rampa agora ela possui atrito, tá? Então um caso mais real, e o skatista passa na base da rampa com 6 metros com velocidade na parte inferior igual a 6 metros por segundo. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito? Então agora ele está aqui, ele desceu, né, até esse ponto aqui. A altura aqui, então vou chamar aqui de situação y igual a 1. Então em y1 igual a 3 metros. A velocidade dele em 1 é igual a 0. Em y2 igual a 0. A velocidade dele é igual a 6 metros por segundo. Então, eu vou usar a expressão, né, de conservação da energia, mas com um trabalho realizado por outra força. Então, eu tenho que a energia cinética no instante inicial, mais energia potencial gravitacional no instante inicial, menos o trabalho devido a uma outra força. Isso vai ser igual à energia cinética no instante final, mais energia potencial gravitacional no instante final. Devido às considerações que eu fiz aqui, né, a energia cinética no instante inicial é 0 e a energia potencial gravitacional no instante final também é 0. Então, energia potencial gravitacional inicial é mg y1. O trabalho devido a outra força vai ser uma força vezes o deslocamento, né? Aqui a gente está com 1/4 de um arco de circunferência. Então aqui vai ser o arco de circunferência é 2π vezes o raio, né? Como é 1/4, eu vou dividir isso aqui por 4. O comprimento, né, se eu fizer toda a circunferência. Mais o quê? Tá, aqui tá vezes... Tá, força vezes deslocamento. Isso aqui vai ser a energia cinética final. Meio vezes a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado. A massa, acho que é 25 kg. Isso, 25 kg. Eu vou dar uma organizada nisso aqui primeiro para já isolar essa força. Então, eu vou mandar essa força para o lado de cá. Então eu tenho que força vai ser igual
GY1 menos meio de mv2 ao quadrado. Eu poderia ter colocado a massa em evidência, mas eu esqueci. Isso tudo dividido por 2πr dividido por 4. Deixa eu ver se eu tenho mais um slide. Eu tenho. Eu vou colocar os valores aqui. Então a força, né, que é negativa, mas aí, como eu entrei com ela negativa aqui, né, ela vai ser positiva, é uma força de atrito. Então eu tenho a massa, que são 25 kg, 25 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes a altura, né, 3,00. Opa, mudei. Menos meio, vezes a massa, que é 25. Deixa eu ir para trás. Vezes a velocidade, 2 ao quadrado, 6 ao quadrado. Isso tudo é dividido pelo deslocamento, que é 2πr sobre 4. 2π vezes o raio, que é 3, dividido isso por 4. Isso aqui dentro. Então eu vou fazer por etapas. Então vai ser 25 vezes 9,8 vezes 3, dá 735, menos 6 ao quadrado vezes 25 dividido por 2, que dá menos 450. Isso tudo dividido por 2 vezes π vezes 3 dividido por 4, que dá 4,7. Ele deslocou 4,7 metros. Então dá 735 menos 450 dividido por 4,7, que dá aproximadamente 60,6 newtons, que é essa força de atrito, né, que está atuando nele. Aqui, como eu adotei o sinal negativo, né, de subtração aqui, ela sai positiva. Então é uma força em oposição ao deslocamento do skatista. Beleza, deixa eu ver se tem perguntas. Beleza. Vamos seguir mais um pouquinho. E aí a gente... Deixa eu ver se tem muita coisa. Vamos seguir mais um pouquinho e a gente encerra. Vou falar só mais de uma energia potencial e fazer um exemplo. Ou dois, e a gente encerra. Então, pessoal, agora outra forma de energia potencial que a gente até viu na última aula é a energia potencial elástica, né? Só que na última aula a gente calculou a energia, quer dizer, o trabalho realizado por uma força externa. Então, se eu coloco uma força aqui externa, F, né? Nós vimos que o trabalho ele é igual a meio de K kx, né? Colocando o deslocamento apenas na direção x. 2 ao quadrado menos meio de kx1 ao quadrado. Mas se eu quiser calcular o trabalho devido à força elástica, certo? Basta eu multiplicar isso aqui por menos 1. Isso aqui vai ficar menos meio de kx2 ao quadrado mais meio de kx1 ao quadrado. E aí eu posso definir, né, a energia potencial elástica como sendo meio de kx ao quadrado, né, e falar que o trabalho
devido à força elástica vai ser igual ao negativo da variação da energia potencial elástica. Tá joia? Se eu arranco essa força daqui, né, então o negócio fica só oscilando em função da força elástica, né, o trabalho total ele vai ser igual ao trabalho devido à energia potencial elástica. Então daqui eu posso abrir uma nova expressão, né? Eu posso falar que a variação da energia cinética ele é igual ao negativo, né, da variação da energia potencial elástica. Deixa eu ver se eu tenho um outro slide. Não. Então eu posso abrir essa expressão um pouco mais e falar que meio vezes a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado menos meio vezes a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao negativo, né, da energia potencial elástica, que é o menos meio de kx 2 ao quadrado menos, meio de kx1 ao quadrado. Então agora, passando todo mundo que é 1 para um lado, no instante 1 para um lado, e todo mundo que está no instante 2 para o outro, nós temos que meio vezes a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado mais meio vezes a constante elástica vezes a posição 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado mais meio vezes a constante elástica vezes x2 ao quadrado. E novamente nós temos uma lei de conservação, né? Nós temos que a energia mecânica ela é dada pela energia cinética mais a energia potencial elástica, e isso se conserva, né? É constante em qualquer instante, né? A soma das duas é igual à soma das duas no instante posterior. Tá certo? Então, assim como a energia potencial gravitacional, nós também temos uma relação, né, de conservação de energia para a energia potencial elástica. Além disso, né, nós podemos considerar um sistema em que exista a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, certo? E o trabalho devido a outra força. Então, nós teremos que o trabalho total ele vai ser dado, né, pelo trabalho devido à energia potencial gravitacional mais o trabalho dado pela energia potencial elástica mais o trabalho devido a uma outra força. O trabalho total nós vimos que é a variação da energia cinética. O trabalho devido à energia potencial gravitacional é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. O trabalho devido à energia elástica é o negativo da variação da energia potencial elástica. E o trabalho devido a outra força a gente deixa aqui, né, de forma mais geral, e vai estudar o caso dele para cada problema. Nós podemos abrir isso, né? Então nós temos a energia cinética no instante 2 menos a energia cinética no instante 1. Isso vai ser energia potencial gravitacional no instante 1 menos energia potencial gravitacional no instante 2 mais energia potencial gravitacional não, elástica. Energia potencial elástica no instante 2 menos, no instante 1, é o negativo. No instante 1 menos a energia elástica no instante 2.
mais o trabalho devido a outra força. E aí nós temos uma expressão geral, né? Vamos pegar todo mundo que está no 1 e vamos deixar do lado de cada equação. Então nós temos energia cinética no instante 1 mais energia potencial gravitacional no instante 1 mais energia elástica, potencial elástica no instante 1, mais o trabalho, aqui menos, né? Desculpa. Cadê? Mais ou menos. Peraí que eu acho que eu... mais. Tá certo. Mais o trabalho devido a outra força. Isso vai ser igual. Ele vai ganhar um sinal negativo caso tiver, né, tirando energia. Se estiver colocando, ele ganha um sinal positivo. Mais a energia... Não, desculpa. Isso vai ser igual a energia cinética no instante 2 mais a energia potencial gravitacional no instante 2 mais a energia potencial elástica no instante 2. Então essa é uma expressão geral, né, para situações que nós temos energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e trabalho devido a uma outra força. Nós podemos chamar de energia potencial U, né, a energia potencial gravitacional mais energia elástica. E reescrever essa expressão como sendo energia cinética no instante 1 mais uma energia potencial, que está incluída as duas, no instante 1, mais o trabalho devido a outra força. Isso aqui vai ser igual a energia cinética no instante 2 mais energia potencial no instante 2. Lembrando que a potencial está incluída tanto a gravitacional quanto a elástica. Então vamos fazer um exemplo. A gente faz esse exemplo em serra, e aí o outro exemplo a gente vê em sala de aula. Vamos lá. Então aqui é a situação lá do laboratório, né? Nós temos lá um cavaleiro, né, que é aquele carrinho que fica em cima daquele trilho de ar, né, aquele colchão de ar. Então o cavaleiro com massa de 0,200 kg, então a massa dele é igual a 0,200 kg, ele está em repouso sobre um trilho de ar sem atrito. Então velocidade no instante 1 igual a 0. Módulo da velocidade. Ligado a uma mola cuja constante elástica é 5 newtons por metro. Você puxa o cavaleiro fazendo a mola se alongar de 0,100 metros. Então ele esticou a mola. Em seguir, libera ela sem velocidade inicial. Então, dessa posição x1, ele está com velocidade igual a 0. O cavaleiro começa a se mover, retornando para sua posição inicial, x igual a 0. Né? Qual é a componente x da sua velocidade no ponto x2 igual a 0,080 metros. Então, o que a gente tem é um sisteminha assim. Ó. Tem aqui uma superfície, aqui está presa a mola, né? E aqui está o nosso cavaleiro. Situação inicial. Tá? X igual a 0. A pessoa pega, puxa esse cavaleiro, estica a mola, e desloca ele para trás, numa posição x igual a 0,100 metros. Aqui tem um metro, aqui não coube. Quando você soltar ele, vai existir uma força elástica para cá, né? Força elástica. Ele vai percorrer esse caminho até chegar num limite. Ele vai comprimir a mola aqui.
o máximo. E aí a força elástica que estava empurrando o cavaleiro para lá, vai empurrar ele para cá. Certo? Então ele vai ficar nesse movimento de vai e vem, né? Ao longo do X. Se a gente fizer um gráfico disso, né, colocando aqui o eixo X, né? Então aqui o zero do eixo X, com relação ao tempo, quer dizer, ele estica ele até uma posição X igual a 0,100, ele vai passar pelo ponto zero, vai para a posição X negativo, retorna, passa pelo ponto zero, volta para o X igual a 100 e retorna e vai fazendo esse movimento periódico, né, de oscilação. Como se fosse... Você pensa num carro que não tem amortecedor, né? O amortecedor está estourado. Você andando nesse carro. Então só tem aquela mola sem esse sistema de atrito aqui dentro, sem o amortecimento. O carro ele vai ficar gangorrando, né? Indo, voltando, indo, voltando. Esse modelo de oscilação do carro é o mesmo modelo de oscilação desse sistema aqui. Pois bem, então ele quer saber qual que é a componente da velocidade, né? Quando esse cavaleiro está voltando e ele passa por uma posição x igual a 0,080, né? Bem próximo aqui do x igual a 0. Então o que nós vamos usar? Conservação de energia, né? E não tem trabalho devido a outra força. Então nós temos energia cinética inicial mais energia potencial elástica inicial. Isso aqui vai ser energia cinética final mais energia potencial elástica final. Na situação inicial, a velocidade é igual a zero. Então, nós vamos eliminar esse termo. Então, nós temos energia potencial elástica 1, que é meio, vezes a constante elástica, vezes a posição x1 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser a energia cinética no instante 2. Meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 2 ao quadrado mais a energia potencial elástica no instante 2. Meio vezes K, constante elástica, vezes a posição 2 ao quadrado. Todo mundo está multiplicado por meio, eu vou multiplicar todo mundo por 2 e sumir com esse meio. E eu estou interessado em encontrar essa velocidade. Então, eu vou passar esse cara para cá negativo. Então, isso aqui vai ficar velocidade 2 ao quadrado, ela será igual a K, né, eu vou colocar K em evidência, vai ficar x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. E vou dividir tudo pela massa, que está multiplicando aqui por coisa. Posso tirar esse quadrado daqui e vou colocar mais ou menos raiz quadrada. E aí, qual que é a justificativa do mais ou menos? É justamente esse oscilante aqui, ó. Hora ele está descendo, hora ele está subindo, hora ele está descendo, hora ele está subindo. Então, a velocidade que ele vai passar por aquele ponto, hora vai ser positiva, hora vai ser negativa. Então, eu vou substituir os valores. A velocidade 2 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada da constante elástica, que é 5. Eu vou omitir as unidades, porque todo mundo está no sistema internacional. 5 vezes a posição x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. x1 eu acho que é 0,100 ao quadrado. E a x2, 0,080 ao quadrado. Isso tudo dividido pela massa, que é 0,200 kg. Então, com a calculadora aqui, isso aqui vai dar 0,100 ao quadrado menos 0,080 ao quadrado vezes 5 dividido por 0,2. Tirando a raiz quadrada, isso aqui vai dar 0,330 metros por segundo. Então essa é a velocidade que ele vai passar lá naquele ponto.
Pessoal, então é isso. Peraí, deixa eu só ver se tem alguma dúvida. Manter isso aqui. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, do que foi passado? Tá ótimo. Pessoal, então eu vou encerrar a aula por aqui. Né? Fica ruim, uma aula muito extensa online. E aí na próxima semana eu faço uma revisão disso e a gente dá sequência nessa parte. Tá joia? Muito obrigado por terem participado. Tá? E até segunda. Pode falar, Afonso. Você pode voltar o slide, só pra internet. Ah, sim, desculpa. Eu posso colocar o slide lá no... Você tá onde, Afonso? Aqui? Não, era o último mesmo. É, esse aqui mesmo. Eu vou... É um anterior. Então. Ah, tá já. Esse. Eu vou disponibilizar, eu até salvo isso aqui com os textos e eu vou disponibilizar lá no Siga também. Tá, agora a última parte. Oh, desculpa. Pronto. Beleza. Obrigado. De nada. Vou parar isso aqui.